Fala pessoal, beleza? Então vamos lá para a nossa primeira aula de fisiologia, tá? E aí vai funcionar da seguinte forma, né? Toda quinta-feira eu vou ficar liberando essa aula, né? Serão 2 aulas por quinta-feira. E aí, na terça-feira seguinte, a gente tira dúvidas aí sobre essa aula de fisiologia, tá? Eu vou tentar trazer a fisiologia de uma forma um pouco mais objetiva, tá? De uma forma um pouco mais direcionada para a resolução de questões, porque, coincidentemente, vocês tiveram aula de fisiologia de uma forma extremamente completa, né, e gigante, a gente viu até demais, né, por conta da escola, né? Então, por isso que eu quero trazer agora essa fisiologia mais direcionada, essa fisiologia mais objetiva, tá bom? Exatamente para a gente não ter a mesma aula, a mesma coisa, né? Que a gente foi visto aí, que a gente viu aí no colégio. Então, vamos lá. Primeiramente, o sistema cardiovascular, ele é um sistema formado por coração e vasos, certo? E esse sistema de coração e vasos é responsável pela distribuição de alimentos no nosso corpo, pela distribuição de gás oxigênio no nosso corpo e também é responsável pela retirada de restos, pela retirada de excretas do nosso corpo, tá? Excretas esses que são frutos aí das atividades celulares, do metabolismo celular, tá bom? Então, basicamente é isso. O coração bombeia através dos vasos nutrientes e gás oxigênio. As células utilizam esses nutrientes e esses gás oxigênios, devolvem para o sangue, do sangue volta para o coração vai bombear para o pulmão, vai bombear para o rim, para poder eliminar esses restos, para poder eliminar esses restos de excretas, tá certo? Então essa é a função aí do sistema cardiovascular. Antes de a gente ver essa listinha aqui de coisas, né, que eu julgo importante saber para o sistema cardiovascular, vamos entender aqui através desse esquema as principais partes do coração, tá bom? Deixa eu só pegar aqui o preto, dar um zoom para vocês, e aí vamos lá. O nosso coração, o coração de mamífero, dividido em 4 partes, tá? Então vamos lá. Primeira parte, átrio direito, ventrículo direito. Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, tá? Essas são as 4 cavidades do nosso coração. Aí vamos lá, vamos começar aqui pelo átrio direito, tá certo? Pelo átrio direito. O átrio direito, ele vai receber. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu apagar aqui, que eu vou. Cadê limpar? Pronto, eu vou usar um marcador para ficar melhor. Bom, eu acho que vai ficar melhor, tá? Pronto. Então, o que é que acontece? O átrio direito, né? Vamos começar aqui por ele. O átrio direito, ele vai receber sangue venoso. Então, por isso que eu estou pintando aqui de azul, ó. Na fisiologia cardiovascular, a gente usa por convenção o sangue azul para representar sangue venoso, aquele sangue rico em gás carbônico e pobre em gás oxigênio, tá bom? Então, o átrio direito recebe sangue venoso de todo o corpo, ó. E esse sangue venoso, ele chega no átrio direito através dessa veia daqui, ó, a veia cava inferior e a veia cava superior, tá? Então, eles trazem sangue venoso de todo o corpo, da cabeça, dos membros, tá bom? Do tronco. Aí, esse átrio direito vai conduzir o sangue venoso para o ventrículo esquerdo. Então, quando o átrio contrai, ele passa esse sangue venoso para o átrio direito. Observe que entre o átrio direito e o ventrículo direito, a gente encontra uma válvula. Tá aqui, ó, uma válvula. Tá aqui a válvula, tá certo? Vou botar de verde, certo? Essa válvula daqui é chamada de válvula tricúspide, tá certo? Então, qual a função dessa válvula e de todas as outras válvulas? Impedir que o sangue volte. Então, uma vez que o sangue passa do átrio para o ventrículo, ele não volta mais para o átrio, porque essa válvula tricúspide ela se fecha, tá certo? Aí, o ventrículo direito vai bombear esse sangue venoso para os pulmões. Vê, é sangue venoso, rico em gás carbônico. Gás carbônico não serve para nada. Então, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que colocar ele para fora, tá? Então, o ventrículo direito vai bombear esse sangue através da artéria pulmonar. Então, vou botar aqui, ó, a artéria pulmonar. E observe que a artéria pulmonar ela se divide em duas, né? Ó, já que a gente tem 2 pulmões. Então, ó, a artéria pulmonar para um lado e a artéria pulmonar para o outro lado. Tá certo? Tá aqui a artéria pulmonar.
A artéria pulmonar vai levar esse vaso até os nossos pulmões e lá no pulmão vai acontecer a troca gasosa, beleza? O gás carbônico vai sair e o gás oxigênio vai entrar. Quando isso acontece, né, quando acontece esse evento chamado de hematose, que a gente vai ver na próxima aula que é de respiratório, quando esse evento acontece, a gente diz que ocorreu a troca gasosa, que aconteceu a hematose, que o sangue deixa de ser venoso e passa a ser chamado agora de sangue arterial, que eu vou representar a partir de agora de vermelho, tá? Só que antes de eu começar a falar do sangue arterial, eu quero que você observe que aqui, na saída do ventrículo direito, na artéria pulmonar, existe uma outra válvula aqui, tá vendo? Essa outra válvulazinha aqui que eu estou pintando de verde de novo. Pronto, essa é a válvula pulmonar. Mesma coisa, tá? Permite que o sangue passe, mas impede que ele retorne para o coração. Tudo bem? Agora sim, vamos voltar aí para o sangue arterial, né? Então, quando o sangue ele é oxigenado lá no pulmão, ele vai voltar, tá? Ele vai voltar para o coração através da veia pulmonar. Então, olha aqui, ó. Ele volta para o coração através da veia pulmonar. Pronto, está aqui, ó. Aí ele volta exatamente para o átrio esquerdo. Pronto, está aqui o átrio esquerdo. E aí vai seguir a mesma ideia do direito, tá? O átrio esquerdo vai bombear esse sangue para o ventrículo esquerdo através de uma válvula chamada válvula agora bicúspide, que aqui na imagem está escrita como mitral, tá? Mitral, bicúspide, as duas formas estão corretas. E aí, esse sangue arterial do ventrículo, ele vai sair pela artéria aorta, que é essa que eu estou pintando aqui agora. Vai sair pela artéria aorta que vai se ramificando, né? Vai para a cabeça, vai para os membros, vai para o próprio coração. Tudo bem? Artéria aorta. E aí, quando essa artéria aorta ela conduz esse sangue, né? Vai se ramificando, conduz esse sangue até todos os outros tecidos. Lá nos tecidos vai acontecer uma nova troca gasosa, onde o gás oxigênio e os nutrientes vão para os tecidos, e esse mesmo vaso que deixou nutrientes e oxigênio nos tecidos vai remover excretas nitrogenados, vai remover gás carbônico, vai remover restos, tá? E vai se transformar em sangue venoso, já que ele está coletando gás carbônico. Esse gás carbônico, esse sangue venoso, vai voltar para o coração através da veia cava superior e inferior, e aí vai começar tudo de novo. Beleza? Então, a gente viu todas as partes do coração aqui, tá bom? Então a gente viu aí átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, tá? Tem que saber os nomes, tá? O nome das cavidades, o nome desses vasos aí que envolvem o coração, tá? Inclusive, ficou faltando até eu marcar aqui, né? Uma outra válvula, que é essa válvula daqui, ó, que está na saída da aorta, chamada de válvula aórtica. Aí preste atenção, válvula pulmonar, que é encontrada na artéria pulmonar, e válvula aórtica, que é encontrada na artéria aorta, elas juntas podem ser chamadas de válvulas semilunares. Eu até marquei aqui, né, ó, eu até destaquei aqui, válvulas semilunares, ó, semilunares, tá? Mesma coisa, tem que ficar ligado. Tudo bem? Aí vamos vir aqui para esse outro lado, para poder ver, então, esses conceitos, tá bom? O que é sístole e o que é diástole? A sístole é contração, tá? Então, por exemplo, ó, vamos voltar para a imagem. Quando o átrio contrai, ele vai expulsar o sangue do átrio em direção ao ventrículo. Tudo bem? Então, a gente diz que aconteceu a sístole atrial e diástole ventricular. O que é diástole? Relaxamento. Sístole, contração, diástole, relaxamento. Então, para o sangue sair do átrio para o ventrículo, sístole atrial, diástole ventricular. Agora, para o ventrículo expulsar esse sangue para fora do coração, ocorre a sístole ventricular, que essa parte do ventrículo se contrai, expulsa aquele sangue fora do coração, tá? E acontece também a diástole atrial. Então, ao mesmo tempo que a sístole expulsa o sangue do coração, está acontecendo aí uma diástole atrial para receber mais sangue, seja da veia cava ou da veia pulmonar, tá certo? Devido a essa força que é exercida pelo coração
para colocar esse sangue para fora, existe aquela regrinha, né? Toda vez que o sangue sai do coração, ele sai por uma artéria. Toda vez que o sangue volta para o coração, ele volta por uma veia. E por que que essa diferença? A gente vai ver melhor daqui a pouquinho, né? Quando eu relembrar para vocês aí os diferentes tipos de vaso, tá certo? Então, ó, a artéria, ela aguenta mais pressão. Então, o ventrículo, quando contrai, a pressão vai lá para cima. Já a veia, não. A veia, o sangue está voltando, a pressão é menor. Então, ela não precisa aí ter esse mesmo calibre que as artérias têm. Tá bom? Então, sístole, contração, diástole, relaxamento. Bom, outras informações aqui, né, dessa listinha. A diferença entre miocárdio, endocárdio e pericárdio. Vamos lá. Miocárdio, tá, gente? Miocárdio é o músculo cardíaco. Miocárdio é o músculo cardíaco, é o músculo estriado cardíaco, tá certo? Endocárdio é o revestimento interno do coração. Ou seja, deixa eu marcar aqui, vou marcar, deixa eu ver a cor. Eu vou escolher a cor aqui, laranja, pronto. Então, ó, o endocárdio é isso daqui, ó, é o revestimento interno, tudo bem? E pericárdio, vou botar em laranja também, é a parte externa. Então, o miocárdio, que é o músculo, ele está entre o endocárdio e o pericárdio. Beleza? As válvulas semilunares aqui a gente já viu, tá? Então vamos aqui ver o que é esse tal de nó sinoatrial. Bom, o nó sinoatrial ele é conhecido como marca-passo. Veja, a gente aprende que para um músculo contrair ele tem que receber a ordem de um neurônio, tá? Um neurônio que está associado a esse músculo. Acontece de uma forma um pouquinho diferente aqui no coração, tá? O coração, ele consegue se autoestimular por conta da energiazinha que é gerada aqui nesse nó sinoatrial. Tudo bem? Então, nó sinoatrial é um marca-passo. Então, se eu fosse marcar aqui no coração, né? Deixa eu ver aqui, eu vou pegar o amarelo. Aqui no coração, onde é que fica esse nó sinoatrial? Ele fica aqui, ó. Tem um nó sinoatrial e aqui, mais ou menos, ó, teria um nó atrioventricular. Então, a carga elétrica é gerada nesse nó sinoatrial, que estimula a contração dos átrios, tá? E aí também vai estimular, né, como se fosse um extensor, né, de eletricidade. Então, ao mesmo tempo que essa energia vai, essa eletricidade, esse estímulo, vai para contrair o átrio, ele também vai para contrair o nó átrio-ventricular. E aí, quando ele chega no átrio ventricular, tem um pequeno delay, que é o tempo que o átrio relaxa e o ventrículo contrai. Tá? E dá os batimentos cardíacos. Então, resumindo, o que eu quero que você saiba é o seguinte. O coração é o único músculo do nosso corpo com a capacidade de se autoestimular, graças a esse marca-passo. O que é que o sistema nervoso faz? Qual é o papel dele? O papel do sistema nervoso é apenas regular a intensidade do batimento cardíaco. Então, o sistema nervoso controla se é para aumentar o batimento cardíaco ou se é para diminuir o batimento cardíaco. Agora, o batimento cardíaco em si é gerado através do nó sinoatrial e do nó atrioventricular. Beleza? E chegamos aí no último conceito, né, que é o conceito de pressão arterial. Então, quando a gente vai medir a pressão arterial, a gente mede a pressão sistólica e a pressão diastólica. Por exemplo, a minha pressão é 12 por 8. Então, o 12, o primeiro número, né, ou 120 miligramas de mercúrio, é a pressão sistólica. O que é a pressão sistólica? Quando o ventrículo contrai, aquela pressão gerada pela saída de sangue do coração é detectada pelo equipamento. Essa primeira pressão é a pressão sistólica. E quando o ventrículo relaxa, né, diástole ventricular, aquela pressão vai dar uma relaxada, né, dar um rebote nas válvulas semilunares, e aí dá aquela segunda pressão. A segunda pressão é a pressão diastólica, tá bom? Então, pressão sistólica maior, pressão diastólica menor. As duas juntas formam a pressão arterial. Tudo bem? E aí, para encerrar essa parte daqui, vamos aí para alguma listinha, né? Eu listei aqui para vocês algumas doenças cardiovasculares, tá? Essa primeira doença aqui, ó, é chamada de artério. Cuidado para não confundir, ó. Artério. Opa, achava que estava com marca-texto aqui. Pronto. Arteriosclerose. Uma pessoa que tem arteriosclerose é uma pessoa que vai ter problema na elasticidade do vaso. Porque veja, olha para mim. Tá aqui o nosso vaso, tá? O nosso tubo, vaso, sei lá. E aí, quando acontece a contração, né, a sístole ventricular,
a pressão vai lá em cima, né? Então, o objetivo da artéria, tem um calibre muito grande, exatamente para ela aliviar essa pressão. Então, ela faz isso, ó, né? Ela vai, se estende e volta. Existe uma elasticidade que é extremamente importante para manter e regular aquela pressão, tá? Então, existem pessoas que, por N fatores, o mais popular é a gordura, tá? Por N fatores, ocorre a perca de elasticidade. E aí, quando a pessoa perde essa elasticidade, se a pressão estiver alta demais, pode ocorrer alguns problemas, como rompimento, tá? Já a aterosclerose, cuidado para não confundir, que é bem parecido. A aterosclerose são pessoas que têm o acúmulo de gordura, a formação de placa de gordura, tá? Então, tem algumas situações que, por exemplo, você tem a aterosclerose, que é o acúmulo de gordura, e esse acúmulo de gordura evolui para uma perca de elasticidade também. Então, a aterosclerose pode desenvolver uma arteriosclerose. Tá certo? O próximo termo, né, a próxima doença cardiovascular aqui, a gente chama de angina. Angina é dor, tá? Dor do peito. Quando a pessoa começa a sentir aquela dor, né, um pré-infarto, digamos assim, um princípio de infarto, é exatamente sinais do estreitamento. É tanta gordura que está ali, concentrada, que vai diminuindo o diâmetro daquele vaso, aí vai dando aquela dorzinha, certo? Então, angina do peito, a dor no peito é o estreitamento da coronária. A coronária, artéria coronária é uma artéria especial que vai irrigar o coração. Tá? Então, quando acontece arteriosclerose, aterosclerose e angina do peito em uma artéria coronária, é aí que dá aquele princípio de infarto. Tá? E o que de fato é o infarto? O infarto é quando ocorre a obstrução. Então, foi acontecendo aí o acúmulo de gordura, esse acúmulo de gordura evoluiu, tá? Para uma perca de elasticidade, aí esse acúmulo de gordura foi gerando uma dor no peito, e quando tem um infarto, é quando já ocorreu a obstrução e o miocárdio, que é aquele músculo cardíaco que não pode parar de receber oxigênio e nutrientes, ele entra em colapso. Porque se obstruiu a passagem, aquele músculo ficou sem seus nutrientes e ele entra em colapso. Tá bom? Por fim, o que é hipertensão? Hipertensão é pressão alta. Tá? Hiper, muita tensão, pressão alta. Beleza? Pronto. Aí chegamos aqui nos tipos de vasos sanguíneos, tá certo? Então são 3 tipos de vasos sanguíneos: as artérias, as veias e os capilares, tá? Então a artéria é aquele vaso sanguíneo que vai apresentar um maior calibre. Então olha aqui a artéria, ó. Temos aqui a artéria, temos aqui uma veia e aqui a gente tem um capilar. Olha a diferença entre eles, tá? O capilar é o menor tipo de vaso que tem, daqui a pouco a gente fala dele. Temos as artérias, que é o vaso que tem um maior calibre, e temos as veias, que tem um calibre menor. Tá? Para que serve as artérias? As artérias ajudam aí no controle da pressão. Porque quando o coração bombeia o sangue, a pressão está lá em cima. E aí a artéria precisa ter esse calibre, ela precisa ser grossa, ter essa parede grossa, exatamente para poder aguentar e suportar essa pressão daí. Tá bom? Você está observando aqui que a artéria ela é formada por 3 camadas, que eu botei aqui como túnica, né? Alguns livros trazem aí como túnica. Que 3 camadas são essas? Bom, temos aqui a camada interna, que é chamada de endotélio, tá? Veja que endotélio está presente tanto na artéria quanto no capilar e também na veia, tá? Temos aí a túnica média, que é formada pelo tecido elástico e pela musculatura lisa. Aqui na imagem só tem a musculatura lisa, tá? Tá aqui, ó, o músculo liso, túnica média. E, por fim, por fora, temos aí a túnica ou camada adventícia, que é formada pelo tecido fibroso, que aqui na imagem está como tecido conectivo. Tá certo? Aí veja, a gente já está comparando aqui, né? Tanto artéria quanto veia têm as mesmas camadas. Só o capilar que tem uma única camada, que é a camada chamada de endotélio. Tá? Olha as veias, olha a diferença para a veia. A veia, ela vai apresentar a túnica média, ou seja, que tem a musculatura lisa, e a adventícia, que tem o tecido fibroso ou tecido conectivo, menor. Por isso que a parede de uma veia é menor do que a parede de uma artéria. E por que a artéria tem que ter a parede grossa? Para aguentar a pressão.
A pressão na veia é uma pressão menor, então ela não precisa aí ter esse calibre, esse mesmo calibre das artérias, tá certo? E falando aí dos capilares, tá? Para que serve o capilar? Bom, o capilar serve de uma comunicação de ponte entre arteríola e vênula. O que é uma arteríola? Olha aqui, ó, vê. Deixa eu pegar a cor vermelha. Ó, o sangue arterial vem, aí a artéria se ramifica em várias arteríolas. Essas arteríolas se ramificam, ó, em vasos menores, que são os capilares. E aqui ocorre o processo de troca gasosa. O gás oxigênio vai sair, o gás carbônico vai entrar. Tá? E aí, esses capilares eles vão se unindo a outros capilares até formar as vênulas. O que são vênulas? São veias menores. Aí essas vênulas vão se unindo a outras vênulas até formar a veia. Certo? Então, só para ficar aqui tudo certinho, ó. Beleza? Eu botei esse roxo aqui porque o roxo, por convenção, também representa aí o processo de troca gasosa. Então, veja, o capilar é a comunicação entre uma arteríola e uma vênula. É exatamente no capilar que acontecem as trocas gasosas, as trocas de substâncias. Tá bom? Uma troca, tipo, a artéria nunca será responsável por uma troca gasosa, por uma troca de substância, porque ela é muito grossa. Veia também. Então, o capilar, como é o mais fino, então, capilar é responsável pela troca gasosa, tá? Então, os capilares, eles apresentam aí uma única camada, chamada de endotélio, tá? Que é essa camada aqui, bem pequenininha, tá? Uma única camada de células, tá vendo? Bem fininha mesmo. E o seguinte, o que é que passa por dentro do capilar? É o sangue, não é? O sangue que tem as hemácias, tem outras células, plaquetas e tem o plasma também. Então, quando a gente diz assim, né, que ocorreu a troca gasosa, que ocorreu a nutrição das substâncias, tá? A nutrição dos tecidos, aquilo que está dentro do sangue tem que sair, mas a hemácia não sai. Então, quem é que vai sair? Plasma, a parte líquida do sangue que sai. Aí, quando a parte líquida do sangue sai e banha os tecidos, levando nutrientes, levando gás oxigênio, ele muda de nome. Você não pode dizer que foi o plasma que saiu. Não. A parte líquida do sangue, que é o plasma, quando sai, passa a ser chamado de líquido tissular. Líquido tissular. Tissular tecido. É o líquido dos tecidos. Beleza? Esses mesmos capilares que deixaram o líquido tissular nesses tecidos vão coletar de volta esse líquido, né? Vai deixar de ser chamado líquido tissular, vai pegar de volta e passa a ser chamado de plasma novamente. E aí, quando ele pega de volta esse líquido, ele recebe aí gás carbônico, excretas nitrogenados, entre outros. Tá? Às vezes, esses capilares eles não dão conta de recolher tudo aquilo que eles deixaram. E aí sempre fica um excessozinho aí de líquido nos tecidos. Esse excesso de líquido nos tecidos, quem vai remover, quem vai coletar, são os vasos linfáticos. Tá? Lembra lá, a função do vaso linfático. O vaso linfático, sistema linfático, né, serve exatamente para filtrar o líquido dos tecidos, entre outros que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Existe uma estruturazinha aqui, deixa eu apagar aqui para ver se vocês veem. Ó. Acho que não apaga. Opa, ué, o que não apaga? Agora. Ó, existe uma estruturazinha aqui chamada de esfíncter pré-capilar. Tá aqui, ó, esfíncter. Esfíncter é um músculo circular, tá? Então existem vários músculos aqui no final da arteríola e antes do capilar que tem a função de controlar a quantidade de líquido que banha os tecidos. Porque se isso não for controlado, você pode ter um risco de ter muita água acumulada aí nesses tecidos. Tudo bem? Então, só uma estruturazinha extra aí para poder a gente entender melhor. E chegamos aí, saímos um pouquinho, né, de cardiovascular e vamos para um sistema que é paralelo ao cardiovascular, que é o sistema linfático, tá? Para que serve o sistema linfático? O sistema linfático, ele é um sistema formado por órgãos, linfonodos e vasos linfáticos, responsáveis por captar, o líquido tissular. Você já sabe o que é líquido tissular, né? Então, capta aquele líquido tissular através dos seus vasos linfáticos e leva esse líquido tissular para dentro dos linfonodos, tá? Aí, quando esse líquido tissular
ele entra nos vasos linfáticos, ele muda de nome. Estou percebendo que o mesmo líquido vai mudar de nome algumas vezes, né? Pois é. Quando ele entra no vaso linfático, ele passa a ser chamado de linfa. O que é a linfa? A linfa é um fluido esbranquiçado rico em linfócitos. Então veja, está lá o líquido. O líquido quando está no sangue é chamado de plasma. O líquido quando está no tecido é chamado de líquido tissular. E o líquido quando está no vaso linfático é chamado de linfa. Tá? Então, esses vasos linfáticos vão levar a linfa para os linfonodos e o linfonodo vai ser responsável por filtrar a linfa. Quando ele filtra a linfa, que é o que está acontecendo aqui nessa imagem, tá vendo? Está filtrando a linfa, o linfonodo é essa estrutura redondinha aqui maior. Quando filtra a linfa, ele vai identificar se existe ou não a presença de substâncias estranhas, a presença de micro-organismos, tá? E vai estimular a produção de anticorpos, caso seja necessário. Ou vai aumentar a produção de células de defesa também, caso seja necessário. Tá bom? Existem dois órgãos aí que estão associados ao sistema linfático, que é o baço e o timo. Tá? O timo fica aqui nessa parte do meio, tá? Próximo atrás, né, do nosso osso externo, e o baço fica aqui no nosso lado esquerdo, um pouquinho mais para baixo, aí, protegido, parte de baixo, pelas nossas costelas. Tá? Função do baço. O baço serve para armazenar glóbulos brancos, filtrar o sangue e destruir hemácias vermelhas. Tá? Ele armazena glóbulos brancos, filtra o sangue e destrói hemácias vermelhas. O baço até tem uma outra função, anote aí, tá? Que é de banco de sangue, banco de reserva de sangue. Então, tipo, sei lá, você levou um corte e perdeu sangue. Aí, para tentar equilibrar o nível de sangue do teu corpo, tem uma parte de sangue que fica reservada lá no teu baço e ele libera na hora, tá? Para tentar equilibrar. E por fim, temos aí o timo. O timo, ele é responsável pelo amadurecimento dos linfócitos T, tá? Linfócito T auxiliar, linfócito T citotóxico, né? São as células especiais que vão lá combater invasores, que vão combater micro-organismos. Beleza? Bom, opa. E para finalizar, esse esqueminha daqui é apenas para a gente entender essa dinâmica, né? Olha o que acontece aqui. Veja, você tem, tá aqui o capilar, né? Então o capilar vai deixar o líquido tissular nos tecidos. Esse líquido tissular, o excesso desse líquido tissular será absorvido pelos vasos linfáticos, né? Então aqui, ó, plasma, líquido tissular, linfa. Aí esse vaso linfático vai conduzir essa linfa até os linfonodos. Se tiver algum tipo de micro-organismo, alguma partícula estranha, esses linfonodos ficam inchados, né? É um indicativo que está tendo algum tipo de infecção. Então ele começa a produzir muitas células de defesa. Então ele envia essas células de defesa juntamente com o componente daquela linfa, né, que foi removida do líquido tissular, de volta para o sangue. Então, tudo aquilo que o sistema linfático filtra, ele devolve depois para o sangue, devolve depois para a nossa circulação, antes de chegar na veia cava. Ah, porque quando chegar na veia cava, entra no coração e aí vai começar tudo de novo, né? Vai ser bombeado aí para fora do corpo. Tudo bem, gente? Então, tá aí a nossa aula de sistema cardiovascular. Tá bom? Daqui a pouco, aula aí de respiratório. Beijão. Tchau, tchau.